voltar a esta casa. É sempre uma alegria, é uma honra, um privilégio estar aqui. Quero agradecer a liderança do Grupo de Missões por nos convidar e agradecer também ao meu amigo pastor Jorge, pastor desta igreja. E eu queria ter esse ímpeto do Senhor assim, de fazer esse movimento, né? Vontadinha, gente, né? Que bom. E agradecê-lo por nos permitir estar aqui nesta noite. Quero também aproveitar aqui de público para agradecer ao pastor Jorge. Mês passado nós fizemos aniversário, mais não meu aniversário, e ele me chamou e disse: tem aqui uma lembrança para você. Quero agradecer aqui, muito obrigado. Chegou na hora certa, no coração. Deus continue prosperando a sua vida e ajudando. Que bom estar aqui junto com todo esse ministério, pastor Lucimar, nossos amigos. Não vou citar o nome de todos, mas citando o nome do pastor Lucimar, todos se abraçados. Meus irmãos, nós vamos à palavra do Senhor nesta noite. Deus tem colocado no meu coração uma palavra, hoje é um culto sobre missões, e nós vamos falar sobre missões. A irmã falou aqui que ela está sendo provada por causa da garganta, né? Cantou tão bonito, que é cantador bonito, né? E eu também estou aí nesse mesmo barco. Acredito que essa mudança de temperatura, mas nada impede que nós façamos a obra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6, e o verso de número 3, apenas este versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 6, e o verso de número 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a santidade de Deus é o máximo que o intelecto humano pode alcançar. Na santidade de Deus está a sua glória, manifestação esta que todo o universo, de maneira magnífica, rende-lhe louvor, gratidão e adoração. O desejo de Deus é que todos nós sejamos semelhantes a Ele em santidade. Ele disse na sua palavra: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. E finalmente o escritor aos Hebreus diz lá: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus é o único santo, e tudo que se relaciona a Ele se resume em santidade. O profeta Abacuque, nas suas palavras, ele vaticinou: tu és tão santo que não podes ver o mal. Deus, o nosso Deus, não tem predileção por nenhum dos seus filhos. Os que escolhem uma vida em santidade, na verdade, são chamados por Ele, por Deus, para o exercício da sua obra, em sua multiforme maneira de operar. Deus não precisa repetir nenhuma das suas ações para o chamado daquele a quem Ele quer na sua obra. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos verificar que o chamado de Abraão não foi o mesmo chamado de Jacó, embora tenha sido para a mesma função.
O chamado de Moisés não foi o mesmo de Josué, também da mesma forma. O chamado de Uda não foi o mesmo chamado de Esther. O chamado de Raabe não foi o mesmo chamado de Ruth. Porém, Deus chamou a todos esses da sua maneira para desempenharem a obra que Ele queria que fosse desempenhada. E quando nós nos voltamos para os profetas, não foi diferente. O ofício dos profetas era o mesmo. O conteúdo das mensagens fluíam de uma mesma fonte, mas cada um desses eleitos para o ministério profético havia uma preeminência específica para o seu chamado. Deus precisava de um profeta para desmentir e desmascarar os falsos profetas no meio da nação de Israel durante o exílio babilônico. Então ele chamou Jeremias, e a palavra do chamado a Jeremias foi: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Mas, quando Deus precisava de mostrar à nação de Israel a infidelidade e o desejo de manter um relacionamento amoroso com o seu povo, Ele chama o profeta Oséias, provavelmente mais um daqueles anônimos, porque não conhecemos muitos detalhes da história de Oséias, mas Deus chama o profeta Oséias. Na escolha daquele que posteriormente o próprio Deus o chamaria de o meu mensageiro, ou aquele que fala por mim, Deus chama Malaquias, que implicitamente mostra o que Deus queria que o povo visse, a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Então, queridos, não existe dúvida, Deus, em sua multiforme sabedoria e maneira de agir, escolhe, chama e capacita cada um para a sua obra. Voltando ao texto que nós lemos do profeta Isaías, do capítulo 6, do verso 3, vamos conhecer um pouquinho sobre a vida desse homem. Isaías era filho de Amós, nascido e educado em Jerusalém. Seu pai era irmão do rei Amazias, primo do rei Uzias, portanto, neto do rei Joás. A princípio, Isaías era um sangue nobre entre os profetas, se é que a gente pode pensar dessa forma, porque só Isaías, entre todos os profetas maiores e menores, tem essa descendência. Então, dizem que ele tinha um sangue nobre. Seu estilo do profeta Isaías era nobre, ele tinha amigos influentes, transitava com liberdade nos corredores palacianos e tinha um amplo conhecimento dos bastidores reais. Isaías não era uma pessoa qualquer. Aliás, quando nós estudamos o livro do profeta Isaías, nós, com um pouquinho de dedicação, vamos verificar que a forma dele escrever, as suas palavras, como ele conduz a mensagem, é bem diferente dos demais profetas. Isso porque Isaías, por esse relatório da sua descendência, nós vamos entender que Isaías tinha uma facilidade a mais por causa do ambiente em que ele vivia. No entanto, a Bíblia diz que chegou um dia, que não era um dia qualquer, não era um dia comum, não era para Isaías o mesmo dia de todos os dias. A narrativa bíblica traz uma referência real, porque o capítulo de número 6, ele inicia assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi Uzias? A Bíblia diz que Uzias reinou sobre Judá por aproximadamente 52 anos. Enquanto Uzias, que reinou por esse período, buscou o Senhor, foi vencedor de grandes batalhas, famoso, temido, dono de um poderoso exército. Porém, esta situação na vida de Uzias, esse estrondoso sucesso, como acontece com muitas pessoas, é claro, o fez ficar orgulhoso. E aqui nós temos um grande perigo,
Porque a Bíblia, que não erra, a inerrante palavra de Deus diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. E isso não foi diferente com Uzias. Muitas das vezes nós pensamos que estamos crescendo muito, achamos que estamos sendo melhor, cantamos melhor, falamos melhor, pregamos melhor, temos mais unção. Isso é perigoso, porque isso pode subir a cabeça e aí a gente se sente orgulhoso. Eu sou melhor do que A, melhor do que B, e não é por aí, porque a Bíblia diz que quando isso chega ao nosso coração, a ruína já está perto. E foi o que aconteceu com o rei Uzias. 52 anos reinando, um homem de batalhas, de guerra. A história sagrada diz que Uzias, na época, tinha o maior, melhor e mais bem aparelhado exército. Era temido, mas ele se esqueceu que tudo isso aconteceu na sua vida porque ele buscava ao Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que Uzias, podendo ficar na posição para a qual foi chamado, achou mais interessante desobedecer a Deus. Na verdade, nós sabemos que Deus determinou para os 3 comandantes da nação de Israel, cada um o seu trabalho. Ao rei era para cuidar do povo, ao sacerdote para oferecer sacrifício, e aos profetas para olhar para Deus e esperar que viesse a palavra de Deus para a nação. Mas Uzias não entendeu isso ou não quis obedecer. Ele resolveu invadir o ofício que era inerente aos sacerdotes, oferecer sacrifício, mesmo sendo advertido, porque ele foi advertido. Quando ele teve esse intento, ele não quis ouvir os conselhos e as consequências vieram. A Bíblia diz que Uzias ficou leproso, vindo a falecer posteriormente, 10 anos depois. Ou seja, Uzias fica 10 anos leproso, porque desobedeceu à voz de Deus ou à ordem de Deus. A expressão do profeta Isaías, no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, me faz pensar em muitas coisas. Entre elas, que Isaías dedicou este período em cuidar do seu primo. Porque, como ele era parente de sangue e viu o rei naquela situação, haja vista que na época, quem estava com aquela enfermidade, com lepra, não podia ficar no meio do povo, não podia estar dentro da cidade. Com certeza Uzias teve que estar separado do povo, fora da cidade, e Isaías, por algum motivo, foi cuidar do seu primo. O texto me faz entender que Isaías, nesse período, não teve oportunidades para frequentar o templo, por certo, por causa do seu trabalho, ou pelo cuidado com Uzias. Mesmo assim, a Bíblia revela que Isaías teve um estreito relacionamento com Deus. Ele frequentemente se relacionava com Deus. Deus falava com ele e ele falava com Deus. Neste relacionamento do profeta Isaías, Deus mostra a Isaías o seu descontentamento, a sua decepção com a nação de Israel. Deus começa a falar para Isaías da seguinte forma: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento do meu povo. Depois o Senhor Deus fala ao profeta Isaías: as vossas festas, os vossos cultos, as vossas solenidades aborrecem a minha alma, já me são pesadas. Eu não quero nem mais saber se vocês se reúnem para mim, já estou cansado de sofrer. Depois Deus ainda diz para o profeta Isaías: porquanto as filhas de Sião andam de pescoço erguido, têm olhares impudentes, e quando andam vão como que dançando, cascavelando com os pés. Que mais se podia dizer? Deus fala ao profeta: depois de tudo isso, eu ainda tenho que dizer que eu fui à minha vinha para procurar uvas e não encontrei. Como pode uma coisa dessa? Esse povo me aborrece.
as festas profanas, o desvio total da santidade e a maldade era o cenário da nação. Isso significava ser uma profunda decadência espiritual. Neste cenário, morre o rei e Isaías faz o que sabe fazer de melhor. É nesse momento, nessa situação, eu preciso dar uma paradinha para dizer: não estamos numa situação diferente, nós estamos exatamente desse jeito. Muitos desconhecem a Deus, muitos têm o pescoço ou a cabeça erguida, muitos não produzem nada para Deus. O primeiro obreiro que falou aqui nesta noite, ele disse que lá fora tem muitas pessoas perecendo e nós estamos acomodados no conforto do santuário, não nos preocupamos. É o que Deus está falando para o profeta: o meu povo que poderia produzir uvas boas, eu fui à vinha e não encontrei. O que eu encontrei é aquilo que não serve. Deus nesta noite nos chama para uma reflexão, nos chama para uma atenção para o que Ele quer que nós façamos e aquilo que nós não conseguimos ver. Morre o rei Uzias. Isaías, então, tudo que ele sabe fazer, tudo que ele gosta de fazer é ir à casa do Senhor. E aí Isaías vai ao templo. No templo, lugar da habitação do Altíssimo, o lugar de se encontrar com Deus, lugar de conhecer a vontade de Deus. Isaías não teve outra alternativa, não teve outro pensamento. Acabou o problema, acabou a situação do rei Uzias. Eu vou ao encontro do meu Deus. Aleluia, aleluia. Parece que nós estamos vivendo apagados quando nós nos dirigimos à casa do Senhor. Ouvi aqui atentamente as palavras do pastor Jorge e parece que é a mesma coisa que nada. Para dar um glória, precisa um incentivo, precisa um empurrão. É porque nós ainda não conhecemos o que é estar na casa de Deus. Porque quando nós temos este conhecimento, ninguém precisa nos empurrar, ninguém precisa nos esforçar. É do coração, é da alma, é aqui que o Senhor está, é aqui que a sua glória é manifestada, é aqui que Ele separa para que nós podemos estar diante da sua presença. Templo, igreja, não é criação de homem nenhum. Igreja não é tabernáculo feito por homem, porque diz: isso aqui, este lugar foi ordenado por Deus. Ele disse: construa um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do meu povo. Então, quando eu venho ao tabernáculo, é na convicção, é na certeza de que o meu Deus está presente aqui, e a Ele honra, glória, poder, porque Ele merece. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia. Eu nem estou preocupado se você não sente, mas eu estou sentindo a presença do Senhor, porque eu não vim à igreja, eu não vim ao culto, eu vim prestar um serviço a Deus, e o serviço que eu presto a Deus, como disse o pastor Jorge, é adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. Aleluia.
Ele vê um trono. O trono, no trono estava simbolizado o governo soberano de Deus, a sua santidade e a sua autoridade. E ele vê também os serafins. O texto não me diz quantos serafins. O texto não fala quantidade, mas aqui os serafins está relacionado aos seres angelicais, que têm uma função definida. Qual é a função desses seres angelicais? Os serafins amam a Deus ardentemente, cobrem os seus rostos em reverência a Deus, cobrem os seus pés em sinal de temor. A missão específica dos serafins é adorar, anunciar e preparar o homem para receber a glória de Deus. É por isso que estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, é bem diferente, porque aqui não tem anjo para chegar à glória de Deus. Aqui tem anjos, porque a glória de Deus está neste lugar. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! No meio desta visão, Isaías ouve um louvor, um hino, um som maravilhoso, e o cântico é celestial, e esse cântico é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. O texto não me diz se foi pausado, pastor Jorge. O texto não me diz se foi rápido. O texto me diz que os serafins cantavam. Como o anjo não tem pulmão, não tem corda vocal, eu imagino que era mais ou menos no mesmo tom. Santo, santo, santo. Vou ser mais forte. Santo, santo, santo. Aleluia! O que Isaías me diz é que o santo foi limitado a 3 vezes. 3 vezes santo. Não por acaso, porque Deus é santo. Mas por que 3? Eu fiquei meditando e procurando e cheguei à minha conclusão. Possa ser que o Espírito Santo me dê outra, porque a palavra de Deus é infinita. Mas a minha, os serafins estavam dizendo: Deus é infinitamente santo. Primeiro santo. Deus é imutavelmente santo. Segundo santo. Deus é perfeitamente santo. Terceiro santo. Com isso, eu não vou ter nenhum problema para falar aqui, porque eu já soube que a escola dominical hoje foi uma bênção. Então, eles estavam apenas reverenciando aquele que é, aquele que era, aquele que está aqui nesta noite. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. O hino começa com santidade. Isaías teve tempo para ver isso. O hino começa com santidade e termina com a sua glória. Aleluia. Agora tem aqui um detalhe. Quem cantou o
início do hino foram os serafins, mas quem cantou o final do hino foi Isaías. Continue em silêncio se você puder, e eu vou perguntar: em que lugar do hino você está? Aleluia. Serafim significa ser ardente, aquele que ama ardentemente a Deus. Então eles já começaram o hino desde antes de começar o hino. Aleluia. Aleluia. Possa ser que você diga: eu não estou ouvindo os serafins, você, mas eu estou. E como eu não vim apenas no domingo ao culto, eu quero encerrar o livro como Isaías encerrou: toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Oh glória! Deus precisa de Isaías. A missão de Isaías seria árdua. Deus não envia nenhum dos seus escolhidos sem lhe dar uma garantia de proteção. Quando ele chama Moisés, ele garantiu a Moisés: eu sou o que sou. Quando ele chamou Gideão, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E garantiu Isaías com a sua glória. Diante dessa glória, só restava Isaías reconhecer a sua condição, e foi isso que ele fez. Ai de mim, que vou perecendo. Confessar o seu estado: eu sou um pecador. Mas para aquele que confessa o seu estado, não se preocupe, existe uma brasa viva no altar, e o anjo vai tirar e vai perdoar ou purificar o seu pecado, e finalmente extravasar aquilo que ele sente. Ele disse: os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. É nesse momento, é nessa hora, que o invejável currículo de Isaías se desfaz. Acaba. Ele parece que o currículo de Isaías é uma folha de papel que cai na água e com o tempo se desfaz. Uma pedra de gelo que você expõe ao sol e o sol a derrete. Parece uma bala na boca da criança, que com o tempinho ela acaba. Aí nós dizemos assim: sai o currículo de Isaías e entra a santidade. Sai o currículo de Isaías e chega a glória de Deus. Sai o currículo de Isaías e chega a disposição. Em outras palavras, não precisa ser de linhagem real, não precisa ter sangue nobre, não precisa saber falar bem, não precisa articular bonito, só precisa entender que a glória pertence ao Senhor. Aleluia! Oh glória! Ao nível de santidade proporcionado pelo próprio Deus, Isaías ouve a voz do Eterno: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías agora, ao ouvir estas palavras, ele começa a pensar diferente. Lá no começo, eu tinha um currículo. Quem sabe, por esta linhagem, ele poderia almejar ser rei. Mas agora, Isaías não é mais o que ele queria ser. Isaías começa a pensar: todos me
no palácio, cuidando do rei, mantendo, transitando, melhor dizendo, pelos corredores reais. Por certo, os outros queriam que eu continuasse desse jeito. E Isaías diz assim: agora eu não sou o que os outros querem que eu seja. Então, se ele não é o que ele quer ser, se ele não é o que os outros querem que ele seja, o que Isaías quer ser a partir de agora? Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Aleluia! A pergunta divina é: a quem enviarei? Se fosse no começo da mensagem, ele ia dizer: não dá, porque eu estou cuidando de Uzias. Se fosse no meio da mensagem, ele diria: não dá, porque eu tenho um trâmite livre aqui nos corredores palacianos. Mas como está no final da mensagem, ele diz: a quem enviarei? Eis-me aqui. Nada me impede. Estou encerrando a mensagem para dizer: hoje chegou o seu dia. Chegou a sua vez. Deus está decepcionado com este mundo. E quem sabe decepcionado com alguns de nós que viemos aqui apenas para cumprir a carga horária do mundo. E quem sabe alguns de nós que estamos aqui apenas porque A, B ou C quer. Mas hoje chegou a nossa vez. Deus, eu penso, tenho falado isso constantemente. Talvez o país que mais irrita a Deus é o Brasil. Porque alguns anos atrás, o pastor Jorge deve se lembrar disso, nós subíamos no púlpito e falávamos: o Brasil é o maior celeiro de missionários. Hoje, nem em enviar estamos falando. Um país que irrita a Deus todos os instantes. Precisamos olhar à nossa volta para ver o esforço que é feito pelo Brasil para desfazer a eficácia da palavra de Deus. O esforço que é feito no Brasil para que os nossos cultos não sejam mais de adoração a Deus, mas sejam simplesmente um ritual que começa assim e termina assim. Que bom que hoje eu estou tendo a oportunidade de pregar num culto de missões aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. O esforço que está sendo feito para que nós não impressionemos o mundo, mas para que nós sejamos impressionados pelo mundo. E aí eu estou dizendo que não estamos cumprindo a nossa missão. O que é que você viu? Não vai dar para estar muita glória aqui, viu, pastor Jorge? Mas mais 2 minutos termino. O que é que você viu quando você entrou aqui no santuário? Qual foi a sua reação ao entrar por aquelas portas para cultuar?
veio para cultuar ou veio para prestar o Senhor? Do outro lado da rua passam várias pessoas que nem sequer olham para cá, porque nós estamos acomodados. A minha Bíblia diz que 120 pessoas incomodaram um mundo todo que estava em festa. E quando nós falamos da obra missionária, é exatamente esse papel que a igreja precisa desempenhar. Por que aquele povo grita tanto? Vou encerrar com uma experiência simples. Em uma vigília da nossa igreja, quando nós pastoreávamos no Rio de Janeiro, uma pessoa jogou um paralelepípedo na porta da igreja, a porta era de aço, fez um barulhão terrível. E os irmãos, depois do barulho, os irmãos ficaram em silêncio. 30 segundos depois começaram a louvar, a adorar a Deus. Eu fui lá fora, peguei a pedra, coloquei em cima do púlpito. Falei, vamos fazer uma oração para que apareça quem jogou a pedra e que seja salvo. Colocamos lá. Oramos. Um certo dia chega um obreiro nosso, pastor Belo, preciso falar com o senhor, diga. A dona Maria me chamou e perguntou o que é que vocês têm, porque ela jogou a pedra na porta da igreja para espantar vocês e não me espantou. Vocês, ao contrário, continuaram orando. Eu falei, quem é essa dona Maria? A dona Maria trabalha comigo, ministrando namorado e tal. Eu falei, que bom. Irmãos, graças a Deus já apareceu a pessoa que jogou a pedra. Vamos continuar orando porque essa pessoa vai ser salva. Uns dias depois eu estou passando em frente à casa da dona Maria. Normalmente, bom dia, dona Maria. Ela, bom dia não. A paz do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, pastor. Fui eu que joguei aquela pedra. E desde aquele dia, uma coisa que tem lá dentro de vocês ficou me atrapalhando. E eu tive que aceitar Jesus. E hoje eu sou crente e quero convidar o Senhor para assistir o meu batismo. Aleluia! Oh glória! Chegou a sua vez, irmão. Chegou a minha vez. A quem me enviarei? Quem há de ir por nós? Que Deus nos abençoe. Aleluia! Oh glória! Quantas pessoas, pode estar sentados por enquanto. Quantas pessoas existem dentro que não pertencem a nenhuma denominação evangélica? Levante a mão para eu conhecer. Tem alguém que não pertence a nenhuma igreja evangélica? Tem alguém? Tem ali, tem. Levante a mãozinha. Isso. Que bom. Deus continue te abençoando. Muito obrigado pela sua presença. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que não já serviu a Deus e está afastado? Levante a mão só para eu conhecer, para eu saber lá atrás tem uma pessoa. Agora eu vou fazer outra pergunta. A mocinha que levantou a mão ali, que não pertence a nenhuma denominação, você quer receber uma oração nessa noite? Quer receber uma oração? Eu vou te convidar para vir aqui. Junto, pode vir. Nós vamos orar por você. Uma irmã vai lhe acompanhar. Tinha uma irmã que acompanha ela. Por favor. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Traga ela aqui. Aleluia. Ao amigo lá que está afastado, quer receber uma oração nessa noite? Um irmão, por gentileza, acompanha ele até aqui. Cadê o funcionário dessa igreja? Só por ele levantar aqui, eu já estava dando glória. Aleluia.
você veio. Deus preparou esse dia. Você está aqui acompanhando Ele. Glória a Deus. Aleluia. Não é aqui para segurar nem para você, por favor? Cai. Está aqui. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, esse momento é um momento especial para todos nós. A igreja foi chamada para invadir, para saquear o inferno, arrebatar as almas de lá e trazê-las para o reino divino, ou para o reino dos céus. E é o momento que eu não sou o que eu quero ser, mas o que Deus quer que eu seja. E esse momento é o momento de ser intercessor. E agora eu vou convidar a todos para ficar de pé, por gentileza. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus na sua vida. Nós vamos orar por você também. Vamos pedir a bênção de Deus pela sua vida. Por que nós vamos pedir? Porque nós cremos no abençoador. E Ele diz que tudo que nós pedimos, Ele nos atende. Então a bênção de Deus estaremos rogando agora com vocês. Tá bom? Estenda as mãos para Pai, irmãos. Glória, pastor, o senhor me conhece, sabe que eu não sou muito isso, mas eu estou achando muito pouco agora para 2 almas aqui. Aleluia. Porque enquanto a glória sobe, o milagre acontece. Você imagina que cada glória que nós damos aqui é uma operação do Espírito Santo nessas vidas. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Vamos orar. Deus e Pai que estás nos céus, temos aqui diante do teu altar 2 vidas que só pelo fato de estarem aqui nós glorificamos o teu nome, mas queremos pedir a tua bênção por essas vidas. Tu conheces as suas necessidades, os seus problemas, as suas dificuldades, os seus lamentos, e nós oramos porque cremos que o Senhor é suficiente para atender as suas necessidades. Te rogamos, ó abençoador, que tu venhas abençoar essas vidas, que tu venhas dar vitória, abrir as portas, e ainda te pedimos, ó Deus, desfaça todas as amarras do diabo, para que os seus corações livres possam compreender que tu és o Senhor, que tu és Salvador, e se renderem aos seus pés. Aceita a nossa oração, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Só um minutinho, vou fazer 2 perguntas para você no próximo. Vou fazer a pergunta. Você quer aceitar Jesus hoje? Hoje não. Não tem problema. Vou te dizer mais uma coisa. Hoje você está sabendo com a bênção. Eu estou te oferecendo o abençoador. Só que esse é o abençoador. É uma questão dele. Ah, Deus abençoe. Quer voltar para Jesus hoje? Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Graças a Deus, pode abraçar. Aleluia! Aleluia! Alguém tem mais força para glorificar?
uma chave ali, de um carro, de uma casa, seja lá o que for, e perguntar de quem é a próxima, como é que é? A gente grita. Sim ou não? Sim ou não? Se uma pessoa chegar aqui e disser que estava doente e foi curado, a gente grita. Sim ou não? Sim. E por que nós não gritamos quando uma alma é resgatada do inferno? Por que é que nós não conseguimos gritar quando um filho que estava fora e retorna à casa em lágrimas? Não é por causa do pastor, é por causa da presença do Espírito de Deus. Se isso não alegra o coração de uma igreja que fala de obra missionária, nada mais vai alegrar. Talvez o pastor Jorge não me convide demais, porque eu já passei 20 minutos no tempo. Só que esses 20 minutos que eu passei, eu estou aqui brincando, lutando para que o Senhor Deus nos ajude a resgatar. Aqui é um casal em prantos, enquanto nós estamos como se nada tivesse acontecendo. Ela em prantos porque Deus atendeu a oração. Ele em prantos porque Deus deu a ele tempo de voltar. E eu inerte como se nada tivesse acontecendo. Vamos acordar! Jesus está voltando! Oremos. Vamos ficar lá sem problema nenhum. Você dá força para cá, aleluia. Aleluia. Querido Deus, aqui está o teu filho, que outrora andava distante, mas hoje retorna à tua casa. O pedido que nós te fazemos nesta noite: dê a ele calçados novos, roupa nova, anel do concerto, e que o céu, aleluia, se abra em alegria por esta alma que retorna ao Deus. Receba, Senhor, nessa vida. Receba o meu filho. Escreve o seu nome no livro da vida, para a glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Fica firme, Jesus. Jesus conhece o seu coração. Ele sabe do que você precisa. Tá? Os irmãos vão cuidar. Os irmãos vão cuidar de você. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! 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 Oh, rabacanda, rabascanda! Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao nosso coração. Muito obrigado por seus olhos. Aleluia! Ele pode glorificar o nome de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Deus abençoe o pastor Melquisedeque, a sua esposa. Como eu falei, primeiro e muitas do domingo, é isso mesmo. A palavra, ela é verdadeira, e quando bate no nosso coração, arde, porque esta é a palavra do nosso Deus. E a missão da igreja é exatamente isso: pregar o Evangelho de Jesus que salva. Amém, meus irmãos?
Quem precisa mais de oração? Eu ia dar um aviso, sim. As camisas da Usadelu, já pode fazer o pedido, procura a irmã Damares, a irmã Silvana, tá certo? E outra coisa, o uniforme da Usadelu vai ser o mesmo uniforme nosso desse ano, nossa festividade das irmãs. Então você vai comprar só o uniforme da Usadelu e vai usar aqui na nossa festividade, que vai ser em julho. Então esse ano é ano de salvação de alma e economia no bolso. Eita glória! Quem precisa mais de oração? Eu e minha família. Senhor, te damos graças. Bendizemos o teu santo nome pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pela vida desse rapaz que fez um concerto com o Senhor, por esse casal, por essa família que o Senhor trouxe para essa cidade de Lucas do Rio Verde, para abençoar eles nessa terra. Em nome de Jesus, eu repreendo todo investimento do diabo contra essa família, e a partir desse dia as coisas comecem a normalizar na vida dele. Abençoa o pastor Melquisedeque, a sua esposa, recompense ele com bênçãos dos céus, sacudida, transportante. Abençoa o teu povo, leva o teu povo em paz para a casa de cada um, nos deu a noite de paz, um sono reparador e uma semana cheia de livramento, de proteção da tua parte. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Sem suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Que Deus abençoe.